Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Ivana Freitas, psicóloga clínica e sou especialista em terapia familiar de casal pela PUC de São Paulo. No vídeo anterior, nós aprendemos algumas dicas para controlar e lidar com a birra infantil. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as possíveis causas de uma birra e também o que podemos fazer quando realmente tentamos de tudo e não conseguimos dar conta. Vamos lá? Nós vimos nos vídeos anteriores que a criança pequena, na fase de 1 até 4 anos, ela está em desenvolvimento e não sabem ainda lidar com seus sentimentos e emoções. Por isso, elas não entendem o que é certo e o que é errado e também passam a compreender melhor o quanto precisamos conhecer essa fase para que nós possamos aprender a lidar e a controlar as birras. Agora nós vamos entender um pouquinho quais são as possíveis causas e no final desse vídeo eu vou apresentar uma alternativa para os pais e educadores que já tentaram de tudo e não tiveram os resultados esperados. Se você não está dando conta e precisa de ajuda, dá uma curtida nesse vídeo e fique até o final dele. As crianças pequenas fazem birras para comunicar algo, mas geralmente nós não entendemos as possíveis causas das birras. E eu vou falar um pouquinho sobre as principais causas. Assim nós podemos ficar atentos e tentar evitar. Então, primeira causa, que é muito comum, é a criança estar com sono. Criança com sono, ela fica sem paciência, ela fica irritada, ela fica nervosa, porque realmente existe uma necessidade a ser cumprida. Então, a segunda causa da birra, que é comum, é o cansaço, que está aliado ao sono. Então, criança que está muito cansada, elas não têm paciência, elas gritam, choram com mais frequência. Outra situação que causa birra é a fome. Geralmente, as crianças não sabem dizer que estão com fome e elas tendem a ter um comportamento de irritação quando elas estão com fome. Por isso que é muito importante, a próxima dica é não sair da rotina habitual. Manter os horários de almoço, de janta, isso vai fazer com que a criança ela vai criar uma rotina e o organismo dela vai entender qual é a hora de se alimentar, qual a hora do lanchinho, qual a hora do leite, qual a hora do soninho, tá? Então é muito importante manter a rotina habitual. Quando nós saímos dessa rotina habitual, aí acontece da criança ficar irritada e por consequência as birras, porque algo não está bem e está incomodando a criança. Outra coisa que deixa a criança irritada e pode causar birras são os novos ambientes. Cada lugar que você vai novo vai ter diversos estímulos, Então seja de pessoas, de cores, de clima, de ambiente. E a criança ela vai sair daquele mundinho dela e vai lidar com um monte de situações novas acontecendo ao mesmo tempo. Isso pode tirar a criança da tranquilidade dela. Então é sempre bom levar alguma coisa que ela se sinta segura, algum objeto. Nessa idade é muito importante os objetos transicionais, São aqueles objetos que a criança gosta de estar no colo, um ursinho, um paninho, tem criança que pega chupeta, enfim. Para ela sentir que ela está em algum lugar, que ela faça parte daquele lugar. Tá? O outro ponto que faz com que a criança intensifique a birra ou fique com mais birras é a falta de vontade para realizar algumas tarefas. Ou seja, a criança às vezes ela não está com vontade de tomar banho, ela não está com vontade de se alimentar, não está com vontade de se vestir naquela hora. Então, essa falta de vontade faz com que elas reajam através das birras, que é uma forma de dizer, não quero fazer isso agora. Então, isso é uma outra questão, Às vezes a gente acha que é de propósito, mas na verdade não. Agora eu não quero fazer isso, então eu vou comunicar que isso para mim é chato, onde vem as birras, tá? A criança, às vezes, ela não está disposta para fazer aquilo. A oitava situação que pode causar birra é a necessidade da criança de ter a atenção do adulto. Às vezes ela está querendo apenas um contato físico, um olhar, um carinho,
e às vezes elas fazem a birra para chamar a atenção, né, dos adultos e das pessoas que estão à volta. Então esse também é uma forma de comunicar uma necessidade de atenção. E outra questão que também faz com que a criança apresente birra é quando ela lida com as emoções mais complexas. Que emoções são essas? Quando ela lida com a raiva, com a tristeza, com o estresse, com a vergonha, com o medo, com a preocupação, com a frustração, com a insegurança, com a empolgação, enfim, tudo que é emoção complexa, que ela está aprendendo a lidar, que ela ainda não sabe dizer, não sabe nomear, ela vai ter esse comportamento de birra, porque faz parte, como nós vimos, do desenvolvimento dela. Outra coisa que causa birra é o excesso de estímulo, tá? Toda criança que é hiperestimulada vai ficar muito agitada e isso pode intensificar a birra. Então, tudo que é feito em excesso pode ser prejudicial para a criança. Então, o excesso de atividades, o excesso de brinquedos, o excesso de telas, o excesso de lições, o excesso de expectativa dos pais, o excesso de controle, o excesso de liberdade, o excesso de afeto, o excesso da falta de atenção, tudo isso vai gerar um descontrole emocional, porque a criança não vai dar conta de tudo isso que é oferecido. Isso vai gerar uma frustração nela e, por consequência, os pais também vão se sentir frustrados porque não vão saber como agradar essa criança. E, na verdade, é o excesso que causa os comportamentos de birras. Outra coisa que causa é o temperamento. As crianças que não aprendem a tolerar a frustração, elas costumam reagir com as birras. E isso vai se tornando um comportamento aprendido para lidar com as dificuldades. Isso vai formando o temperamento da criança. Então, se ela consegue as coisas no grito, se atirando no chão, fazendo como os pais chamam, né, de chantagem emocional, e os pais cedem, automaticamente isso vai se tornar um comportamento habitual da criança, um comportamento aprendido. E ela vai agir assim para lidar com todas as dificuldades dela, porque ela tem uma resposta positiva daquilo, ou seja, ela consegue o que ela quer com isso, e isso vai formando o temperamento da criança. Outra situação é quando a criança pode apresentar alguns transtornos. Então, por exemplo, se existe uma persistência e um aumento muito grande e significativo das birras, sem ter um resultado positivo, isso pode indicar a existência de um possível transtorno do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, crianças autistas, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a partir dos 6, 7 anos, o transtorno positivo desafiador. Só que precisa tomar muito cuidado, porque assim, tem crianças que fazem muita birra mesmo, porque às vezes, como eu falei, pode estar estimulando através de ceder quando a criança faz a birra. Mas o excesso de birras também pode indicar alguns transtornos, mas é preciso fazer uma avaliação neuropsicológica para realmente ter um diagnóstico correto, porque todas as questões que ocorrem além da birra devem ser investigadas e analisadas para a gente não deixar passar sem querer. Às vezes tem crianças que demoram a ter um diagnóstico de autismo, de déficit de atenção e, por consequência, o transtorno positivo desafiador, justamente porque não se fez o diagnóstico e achou que era normal da idade, era da fase, enfim. Então, acho que não para a gente ficar preocupado em excesso, mas é importante descartar também esses outros fatores. E é importante nós saber que assim, nós aprendemos quando erramos, nós erramos quando tentamos acertar, mas é muito difícil para nós pais educadores ter uma certeza do que nós estamos fazendo certo. É muito difícil a gente ter uma certeza de que a nossa atitude é a correta, não é verdade? Então, muitas vezes nós tentamos tanta coisa, tentamos de tudo e acabamos nos frustrando, nos culpando e acabamos nos desanimando na hora de educar. Muitos pais pensam em desistir. Claro que não dá para desistir, realmente a educação dos filhos é para a vida toda, mas passa pela nossa cabeça essa sensação de incompetência na hora de educar. Então, nós temos que nos fazer fortes, porque
Educar os nossos filhos é a nossa missão. Então, nós temos que esgotar todas as possibilidades possíveis na hora de educar. E se você está sem saber o que fazer, já tentou diversas formas, dicas e estratégias para educar e ainda sente que precisa de uma ajuda, talvez você precise de uma orientação ou de se aprofundar mais nos temas relacionados à educação. E aí eu trouxe 2 alternativas que podem te ajudar na educação das crianças e adolescentes quando você já tentou de tudo e não está conseguindo ter os resultados esperados e uma melhor qualidade de vida na educação e no clima familiar. A primeira dica que eu trago é fazer uma orientação de pais. A orientação de pais ela é feita com um psicólogo. Isso pode ser fundamental no processo de educação quando nós estamos no sentido perdidos. Então, cuidar da saúde emocional é uma excelente opção para lidar com os desafios da educação. Um psicólogo experiente em orientação parental, ele pode ser uma saída nessa situação, tá? Nesse processo. Com ele você vai poder compartilhar as suas dificuldades, conhecer melhor sobre a etapa do desenvolvimento da criança e do adolescente, vai aprender práticas de educação como estratégia de intervenção, e essas estratégias elas vão visar o quê? O bem-estar familiar e maior segurança na hora de educar, tá? Então é muito importante, ajuda bastante na hora de educar você ter esse acompanhamento de um profissional, se você não está dando conta. E a segunda alternativa que você pode também buscar para ajudar na educação das crianças e dos adolescentes é participar de um curso para pais. É um lugar que vai exigir maior empenho, porque os resultados vai depender do seu esforço pessoal. Você vai ter que estudar e se dedicar para alcançar todos os objetivos que o curso que você fizer se propõe. E pensando nessas dificuldades, eu mesma criei um curso que, inclusive, eu gostaria de apresentar para vocês até no próximo vídeo, que é um curso que visa de uma forma mais assertiva prevenir, compreender, corrigir o mau comportamento, e tudo isso vai ajudar na promoção do bem-estar emocional, social e familiar. E esse curso ele tem uma duração, né, se você fizer toda semana bonitinho, mais ou menos de 3 meses. E esse curso que eu fiz, ele é mais barato do que uma sessão de psicoterapia comigo. Então, você ainda vai ter direito a acompanhamento durante esses 3 meses, né, tirando dúvidas, e com isso vai potencializar os seus aprendizados e as suas práticas na hora de educar. Então, essa talvez seja uma ótima oportunidade para você se permitir reinventar e ter um apoio, e também um maior direcionamento na educação dos filhos. O nome do curso é Pais no Controle, depois eu vou explicar até no próximo vídeo, tendo em vista que ele é voltado realmente para os pais que estão com dificuldade na hora de educar, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho, né, vou dar um pouquinho de spoiler do que vem no próximo vídeo, para que você veja alguns depoimentos, né, que foram autorizados pelas pessoas que fizeram o curso, de alguns alunos da primeira turma. Então, como vocês podem ver aí, os depoimentos, adorei o curso, estava realmente perdido, parabéns. Você tem aí o nome das pessoas, né? Curso que superou minhas expectativas devido ao custo acessível. Aulas esclarecedoras, com muito conteúdo e evidências científicas. É nítido quanto a minha relação com meus filhos melhorou. Gratidão à psicóloga Ivana, só tenho a agradecer. Outro depoimento, só não consegue melhorar quem não se dedica, isso é verdade. Fiz todas as tarefas e coloquei em prática tudo, em letras garrafais, o que pude. E nos primeiros dias já dava para ver resultados positivos. Super indico e recomendo para todos os pais que estão passando por dificuldades na educação dos filhos. Outro depoimento fiz com a minha esposa e foi um divisor de águas. Isso é muito importante fazer com os parceiros. É importante porque vocês vão ter o mesmo pensamento na hora de educar. Isso fortalece a educação das crianças. Então, voltando aqui à leitura, tanto na educação dos filhos, quanto na melhora da nossa relação como casal. Quem tiver oportunidade, faça. Não sou eu que estou falando, tá? Mas é claro que eu recomendo. Esse é o objetivo desse curso. Eu cresci emocionalmente e minha família também. Com certeza o curso foi fundamental para melhorar minha convivência familiar.
E aqui estão, como eu falei, alguns depoimentos que a gente colocou. Nós tivemos a primeira turma, agora eu vou abrir vaga para a segunda turma. E se você quer saber mais sobre esse curso, né, maiores detalhes, eu vou tirar o próximo vídeo para explicar tudinho, todos os detalhes. E vou estar lá no chat ao vivo para tirar as dúvidas, esclarecer as dúvidas de vocês, tá? E aí eu vou estar abrindo vagas para essa nova turma, tá? E quem tiver online no chat durante a estreia do vídeo, tá? Somente na estreia, segunda, às 20 horas, vai poder participar de um sorteio e ter um desconto especial para os primeiros alunos dessa turma. Então, espero vocês no chat, que eu quero que vocês aproveitem essa oportunidade. Se você ainda não está inscrito no canal, já aproveita para se inscrever no canal, ative o sino, porque aí você vai receber o lembrete dessa estreia. E compartilhe essa oportunidade com a escola dos seus filhos, com seus amigos e familiares, né? Todas as pessoas que você acha que precisam dessa oportunidade, tá? E eu vou ficar muito grata, porque eu acho que o objetivo desse canal é trazer bem-estar, é trazer informação, trazer oportunidades para todo mundo, né? Vocês já viram que eu faço esse canal há muitos anos, são conteúdos 100% gratuitos, e aí tá uma oportunidade, né, de estar também aprofundando no tema da educação dos filhos. Então, um abraço e até segunda às 20 horas nessa estreia. Eu espero você lá. Tchau, tchau.